você acha que às vezes ser pai é extremamente... Qual é a palavra que a gente usa agora pra falar difícil? Desafiador. Fica nesse vídeo. Tamo junto. Vou dar algumas dicas pra tornar isso um pouco mais leve. Como manter a paciência quando a gente tem filhos pequenos. E se vocês estão pensando assim, nossa, mas não porque você não conhece o meu filho, eu conheço o seu filho. Eu conheço seu filho porque eu conheço o meu filho, que tem uma personalidade forte, que é cheio de, vamos dizer, negociações. Eu sempre brinco que eu falo que ele vai trabalhar com comércio, porque ele sabe negociar muito bem. Enfim, que não aceita uma resposta sem uma explicação. E a primeira estratégia que eu tenho a propor pra vocês, quando vocês estiverem numa situação que começa a ser muito difícil, normalmente são situações onde a gente também tá cansado, sabe? Depois, nunca é assim, depois de férias, sabe? São situações depois de dias e horas intermináveis de trabalho, onde a gente tá preocupado com mil coisas diferentes, que vem aquele momento daquela birra ou daquela explosão de emoção por uma razão que aos nossos olhos é completamente ridícula e que a gente começa a ter respostas que não são efetivas. Exemplo. Eu nem vou dar o exemplo de bater em criança, porque eu sou contra isso, mas gritar com a sua criança, chantagear a sua criança, ou chantagem emocional, ou falar que se ela não fizer isso, ela não vai ter aquilo, ou castigar, punir o seu filho, humilhar o seu filho. Todas essas respostas que parecem que vão ser efetivas na hora e acabam desencadeando uma noite inteira catastrófica. O que eu aconselho pra você nesse momento é você sair da situação. Deixa seu filho chorar, deixa espernear, sai, fala, ó, eu preciso de 5 minutos. Saia. Deixa a sua criança onde ela tá. Ai, mas ela me segue. Se tranca no quarto, vai pro quintal. Respira. Expira, não pira. Tá ok? O melhor conselho que eu tive em relação à maternidade é que você adulto, você precisa ser uma girafa. Uma girafa. Você precisa sair da situação e ver as coisas de cima. A sua criança é só uma criança, fazendo birra. É só isso. Se você estiver nesse canal, se você estudar, se você se dedicar a ter uma educação positiva e gentil para os seus filhos, você vai ter ferramentas e você vai saber lidar com essa situação, tá ok? Vai ter um jeito de sair daquela situação, mas você é uma girafa, você tá acima disso. Veja a situação de cima. É só uma criança tentando lidar com as suas próprias frustrações. E você pode ajudar, você pode tentar ajudar nisso. Você não precisa ficar gritando, causar traumas na sua criança, acabar com a sua noite. Não. Respira, veja de cima a situação e como você pode mudar as coisas, tá ok? E é nesse momento, sendo uma girafa, que você vai entender que a criança tem fases de desenvolvimento e que você tem que entender que uma criança de 4 anos não pensa como um adulto. Ela não raciocina igual, ela não teve as mesmas experiências que um adulto teve. E para ela, mesmo as pequenas coisas podem ser extremamente frustrantes. Então, nesse momento, você precisa reconhecer aquele sentimento e acolher, se você for capaz, naquele momento, acolher, lembrar quais foram os limites que você pôs para a educação do seu filho e tentar usar o seu jogo de cintura dentro daqueles limites. Então, eu não tô falando pra você que se sua criança tá fazendo um escândalo porque ela quer a sobremesa sem ter jantado, você tem que ir lá e dar a sobremesa. Isso não é educação. Mas você pode, sei lá, pôr uma música legal, fazer uma competição de quem come mais legumes. Tô inventando, gente. Use sua criatividade. Enfim, não é sair dos limites que você impôs, mas tentar fazer isso de forma mais calma e mais gentil possível. Isso vai ser difícil no começo, mas com o tempo fica mais fácil, como tudo na vida. Mais você é gentil, mais você acolhe o sentimento das crianças, menos elas ficam frustradas e mais eles te ajudam. Então, é uma bola de neve
no bom sentido, tá ok? A próxima dica que eu tenho, e essa é muito difícil porque vem com uma autocrítica muito importante, que é presta atenção se não é falta de atenção. Porque na nossa vida louca de trabalhar, cuidar de filho, sei lá, fazer tudo que a gente faz, cuidar da casa e tudo mais, às vezes tá faltando atenção para os nossos filhos. E se o seu filho não tem atenção de uma forma positiva, ele vai querer atenção de uma forma negativa, que é você gritando com ele, dando sermão. Porque para criança, o pior é ser ignorado. O pior. Ele vai querer atenção de algum jeito. Então, assim, gritar com sua criança é dar atenção de uma forma negativa. Mas é isso que ele quer. Que ele precisa de atenção. Então, vamos encher esse balde de atenção de forma positiva, para não criar esse ciclo de ele querer atenção o tempo todo e você só dá grito e briga e sermão. Vamos dar atenção boa para ele não precisar ficar pedindo essa atenção. Entendeu o que eu quis dizer? Você pode chamar o seu filho para fazer as coisas com você. Você pode chamar o seu filho para limpar a casa com você. Aliás, crianças ficam muito felizes com buchas, não sei porquê. Um baldinho, uma bucha faz, assim, milagres. E nesse momento que vocês limpam a casa, vocês podem conversar. Você pode chamar a sua criança para cozinhar com você, isso é muito legal. Duas coisas interessantes de fazer para criar crianças com autonomia, né? Quem sabe a gente consegue desenvolver depois adolescentes que vão ser mais limpinhos, que vão ajudar a limpar a casa, que vão ajudar a cozinhar. Se você tem muita coisa pra fazer, chamar a criança pra fazer com você é o melhor jeito possível. Atenção, vai demorar mais tempo, tá? Vai demorar mais tempo pra você limpar. Mas pelo menos você tá incluindo sua criança nisso. Outra dica que eu tenho são 15 minutos com cada filho. Daí é mais fácil para as pessoas que têm 1 ou 2 filhos, né? Porque quando começa a ter 5, 6 filhos, vira bastante tempo. Gente, 15 minutos dedicado para cada criança é uma maravilha, testado, comprovado. Eu, depois que eu ponho meu filho mais novo dormir, eu fico sentada brincando com o meu filho de 4 anos, 15 minutos. São os 15 minutos, é direito dele. Celular longe. Eu ponho o despertador, tá? Despertador é uma coisa maravilhosa. Despertador é uma ferramenta maravilhosa, tá? Pra você falar só mais 5 minutos e pôr o despertador, a criança entende melhor. Outra dica que eu tenho, que eu uso muito aqui, é ter um dia dedicado aos seus filhos ou ao seu filho. Aqui eu chamo de dia da mamãe e do bebê. E agora é dia da mamãe e dos bebês. Que eu faço as atividades que eles querem. Levo no parque, brinco. Aqui tem muitos parques com escorregador, piscina de bolinha. Eu sou a doida desses parques. Eu amo, eu entro junto, escorrego com eles, brinco, dou risada, cambalhota. Volto acabada. Mas esse dia que eu falei que é o dia da mamãe e das crianças, que pode ser, se você puder, uma vez por semana, ou uma vez a cada 2 semanas, ou uma vez por mês, quando você quiser, mas ter um dia deles, ai gente, isso é maravilhoso. Primeiro que é maravilhoso pra nossa ligação com eles, né? Quanto mais a gente tá envolvido, mais a gente tem prazer em fazer essas coisas. Quanto mais você se distancia da criação dos seus filhos, o que pode acontecer bem rápido quando você tem um trabalho assim que te suga, como o meu, mas você não consegue se relacionar e não consegue tirar proveito das pequenas situações. E por último, você está fazendo o seu melhor. Aliás, se você estiver nesse canal, se você está procurando sobre, se você, tá querendo se informar sobre educação positiva, saiba que você está fazendo o seu melhor. Que você também tem limites e que seu filho é perfeito e que vai dar certo. Que o que você está fazendo é grandioso, tá? Criar um ser humano para uma sociedade é uma coisa grandiosa. Você tá pensando em como transformar aquela pessoinha em uma pessoa feliz e amada o suficiente para ser uma pessoa incrível para a sociedade. Isso é grandioso. Então, saiba que você não tá sozinho, tá? É desafiador, é difícil, eu entendo, mas vai dar certo. Continue assim. Grande beijo, se gostou, se inscreva, põe o like, compartilha se você quiser. E não esqueça de deixar seu comentário se você tiver dicas de como não surtar sendo pais de crianças pequenas. Grande beijo. Tchau, tchau.